Tarde, bem-vindos de volta do nosso papo hoje de manhã. Você já me conhece então, né? Sou a professora Beatriz Pinheiro. Voltamos agora com mais uma palestra que, como eu disse para vocês ontem, e destaco novamente, é um assunto que está na ordem do dia, né? Que nos acompanhará durante todo esse ano, e nada melhor do que já estarmos preparados sobre tantas questões relacionadas ao período eleitoral. Cumprimento vocês, cumprimento aos que estão online aí no YouTube conosco, e especialmente a nossa convidada, a doutora Diana Fiedler. Diana Fiedler, ela é especialista em direito eleitoral, consultora e professora, e estará hoje aqui conosco falando um pouquinho sobre esse assunto tão importante. A dinâmica da palestra dela aqui será também fluida, mas deixem as perguntas mais ao final, tá? Ela vai fazer todo o encadeamento aí do raciocínio, com todos os exemplos importantes para que vocês entendam bem o que ela quer passar, e ao final a gente dá a palavra a vocês para as perguntas, tá bom? Muito obrigada e bem-vinda, professora. Gente, está muito alto, tá bom? Tá legal? Eu sempre gosto de voltar em faculdade. Eu vou quebrar o protocolo, pode descer aqui? Tá ótimo. Eu sempre gosto de voltar a faculdades. Apesar de eu ter 18 anos, piada ruim, né? Eu sou péssima em piadas. Mas faz um tempo já que eu me formei aí, eu estou na estrada há algum tempinho, tem algumas horinhas aí de voo que a gente brinca. Mas na faculdade é o espaço que nós temos de ter essa liberdade intelectual. Poxa, mas o advogado não pode ter isso? Pode, claro que pode. Mas aqui a gente não tem um compromisso com acerto. Aqui a gente não tem aquela cobrança, né? Olha, eu preciso fazer essa subsunção, tem que ser do jeito que eu quero. Não, é muito mais leve, a despeito de ter cobrança de prova, etc. A gente sabe disso. Bom, então eu agradeço a disponibilidade, agradeço vocês estarem aqui num horário que eu sei que é um pouquinho ingrato depois do almoço, né? É um soninho. Então, eu vou tentar ser bastante objetiva, elucidativa, para que vocês possam, assim, entender a melhor matéria que existe no direito. Todo mundo fala isso do professor, né? Mas antes de eu começar, eu quero saber aqui quem é aluno e quem veio como interessado, ou como candidato. Quem são alunos? Tem alguém aqui como interessado, como candidato? Não? Tá ótimo. Bom, então vamos lá. A gente sempre começa, então, falando, eu brinquei, né? Olha, a melhor matéria do direito é o direito eleitoral. Mas eu vou dar um overview para vocês aqui do que é o direito eleitoral e como que ele tangencia todas as outras matérias. Portanto, eu quero vê-los como colegas daqui a uns anos. Vocês estão em qual período? Sexto, primeiro, terceiro, então, só o pessoal do primeiro que ainda não viu o constitucional, já estão vendo. Estão vendo teoria geral, né? Ótimo, então vocês vão saber falar melhor do que eu aqui a respeito de direito constitucional. Vamos lá. Direito eleitoral, né? O que é direito eleitoral? Lá vem a Diana falar de política. Diana, política, eu nem gosto. Eu não participo nem de votação de síndico no meu prédio. Eu não sou política, eu não gosto disso, eu não quero nem saber. Mas é interessante que conforme a gente for avançando na matéria, vocês vão verem que como o direito eleitoral, como a política está inserido na gente. Vou voltar lá atrás, para a gente saber de onde veio, onde estamos e para onde vamos. Lá atrás, seja no Big Bang, seja no Haja Luz, cá estamos. E viemos desenvolvendo um sistema muito efetivo e eficaz de organização e cooperação. Então, quando a gente teve lá um desenvolvimento climático e os pseudo-humanoides desceram da árvore, ficaram bípedes, desenvolveram massa encefálica, polegares, ou no meu caso, da costela do Adão, né, em que você acredita, a gente conseguiu entender que sozinhos não somos nada. Vi de nosso amigo Narciso aí que não se deu muito bem nessa parada. E sendo assim, como que nós começamos a entender que precisaríamos nos organizar para sobreviver? Seja pela fagulha divina, seja pelo instinto darwiniano, né? Que a gente precisa estar aqui, se desenvolver e os mais fortes
se adequarem. Bom, nós precisamos entender que a organização e a cooperação seriam extremamente importantes para que nós tivéssemos a vida. Para que a gente pudesse se defender da chuva, do sol, enfim, dos fatores climáticos, e assim a gente pudesse viver. Da organização e da cooperação, nós desenvolvemos, né, nasceram com eles dois fundamentos muito interessantes: a superação e a adaptação. Nós estamos aqui por isso. Está todo mundo aí com caderno, todo mundo tem celular, pisamos na lua, a despeito aí da gente ter as mesmas demandas. Por que eu? Por que comigo? Por quê? Mas a gente está sempre buscando esses questionamentos que vêm por conta da cooperação. Bom, nos desenvolvemos, e aí um cara muito sabido lá na Grécia, um tempo atrás, um grande tempo atrás, um tempinho, chamado Aristóteles, que vocês estão estudando, falou que como é que a gente tem essa noção de organização? Ele começou a se questionar. Organização, cooperação, como é que a gente chegou aqui? Como é que é o nome disso? Organização social? Tá, e organização é o quê? Polis, cidade, polis, nasce o eureka, política. A política, segundo Aristóteles, que vocês conhecem muito bem, vocês sabem falar melhor do que eu, é a ideia de perseguir o bem comum com organização social e daí vira a felicidade humana. Olha que interessante, a política traz a felicidade humana. Quem concorda aí? A política traz a felicidade humana? Traz. Por causa daquela organização e a cooperação que a gente falou lá atrás. A organização e a cooperação nos trouxeram aqui para a gente entender que juntos somos mais fortes. Não, juntos conseguimos ter essa valoração da vida. Bom, então mesmo que você fale, eu não sou político, eu não gosto de política, você pode ser sim político, vizinho da Vitória. Você pode seguir a política da sua empresa ou da empresa que você trabalha. Você pode falar com o poder público sobre as políticas públicas da sua cidade e, no final das contas, o que todo mundo quer é a política da boa vizinhança. Né? Aí entra o direito eleitoral. O direito eleitoral, basicamente, de uma maneira muito direta, dinâmica, aqui eu não vou ficar me aprofundando e tal, ele trata justamente desse poder de sufrágio que nós temos, voto, e o exercício. Como e o que eu faço para poder votar, para poder organizar e cooperar para a felicidade, o bem comum? O que vocês queiram dizer? Tudo vai se encadeando com a nossa natureza. Então, direito eleitoral é basicamente isso. As regras, né, que delimitam o poder de sufrágio e o seu exercício. Diferençazinha do direito político, mais uma vez a política aí, né? Direito político, que é esse aí que trata da organização que vocês estão vendo em constitucional, a organização do Estado, as organizações do que tratam os governos especificamente, teoria geral do Estado, que vocês estão vendo agora. E também se diferencia dos direitos políticos, que são aqueles lá na Constituição a partir do artigo 14. Quem tiver a Constituição aí, depois me fala, do 14 ao 17. Direitos políticos que estão inseridos dentro do capítulo dos direitos fundamentais. Ou seja, mais uma vez, a política fazendo parte do indivíduo. Esse direito natural, assim como a liberdade, a igualdade. E se eu for pensar, talvez por meio da política, que eu consigo me organizar, cooperar, ter liberdade, ter igualdade. Pode ser, né? Talvez tudo esteja interligado. Bom, direito eleitoral, direito político. E onde é que entra hoje o tema da nossa palestra? Crimes eleitorais. Para a gente, bom, vocês sabem disso, há uma divisão aí de ramos do direito, justamente para ficar mais didático, né, gente? Porque tudo é a mesma coisa, só para a gente entender e a OAB ficar cobrando a gente e a gente ter raiva daquela banca, né? E umas matérias serem mais difíceis que a outra, mas não. A gente faz isso justamente para que a gente possa fazer esse exercício de conexão entre as ideias. Esse exercício de ativação dessa nossa criatividade que eu falei lá atrás, que eu acho muito interessante aqui na faculdade. Obrigada. Vamos dar um minutinho? Enquanto isso, não me deixem só. Fale um pouco de vocês. Qual a matéria que vocês estão mais gostando aqui? Matéria que faz mais sucesso aqui na faculdade. Empresarial.
Eu sempre perco o penal. Não dá, professora. Também é muito bom. Ninguém vai para a eleitoral, não, gente? Bom, mas a primeira impressão é que sim. Está no 7º período para vocês, né? Bom demais. É bom que você já tem uma base e consegue ter esse azeitamento melhor para as outras matérias. Bom, voltando ao nosso raciocínio aí, a gente falou do direito eleitoral, políticos e político, e como a divisão acontece dentro do direito para a gente saber de onde viemos, como estamos e para onde vamos voltar para esse raciocínio inicial. Viemos dali, estamos aqui, vamos para lá. Bom, de onde é que vem o direito eleitoral? Se eu vou falar do jusnaturalismo, vem lá atrás, né? Mas eu tenho que entender a matéria, didaticamente. Quais são as fontes, de onde nasce o direito eleitoral? Obviamente, a gente não precisa dizer que a Constituição Federal está no topo, né? As fontes, além da Constituição Federal, a gente pode dizer Código Eleitoral, que é um código super novo de 67, um dinossauro aí bacana, mas que justamente dentro do Código Eleitoral estão inseridos os crimes eleitorais que nós vamos falar hoje. Na verdade, é ilícito eleitoral, né, gente? Teoria tripartida e tal. Depois vocês me corrijam aí, tá? Que eu sou péssimo em direito penal. Temos também a lei dos partidos políticos, que trata da organização e funcionamento dos partidos políticos, por isso esse nome. Nós também temos as leis das eleições, na verdade mudou agora, é lei das eleições, né? Que trata das eleições. Tá difícil, né? E a gente fala que trata das eleições porque realmente dá esse highlight do processo. Como que é o funcionamento? Como é que eu faço a contagem dos votos? Qual que é o procedimento que eu tenho que seguir para ser eleito, né? Todas estão como disse anteriormente, tudo vai se ligando. A gente tem as consultas, que vocês já devem ter escutado falar, o partido político tal fez uma consulta para o TSE para saber, por exemplo, se o deputado federal Valdir, quem conhece o deputado federal Valdir? O delegado Valdir, poderia sair como senador em chapa isolada. Isso foi uma consulta. São casos tratados abstratamente, levados para o nosso Tribunal Superior, que falam abstratamente a respeito daquele caso. E nós temos as resoluções do TSE, que vocês veem todos os anos aí saindo resolução, não é? É resolução tal, é tanta resolução. E as resoluções do TSE viraram aí para o Kelsen e falou, olha, você não sabe de nada, inocente, não é Constituição, não, chega para lá as resoluções que mandam aqui. Brincadeiras à parte, as resoluções têm, bom, pelo menos teoricamente, elas têm um intuito condão de descer as minúcias e consultas concretas, como se fosse assim, para ficar mais fácil, mais didático, das eleições. Então, é como se fosse assim, ó. Rádio e TV. Dentro da lei dos partidos políticos, está determinado que cada partido vai ter X de tempo de TV e rádio, de acordo com as bancadas e o número de cadeiras do Congresso Nacional. Na verdade, da Câmara dos Deputados, tá? Vocês sabem dessa teoria, né? Que bicameral, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Bom, tá, falou aí abstratamente, mas vocês lembram da pirâmide de Kelsen? Eu preciso ter alguma coisa que explique quanto tempo, o que significa, como é que vai ser essa conta. Vem uma resolução do TSE, falou, olha, vocês vão fazer essa conta de acordo com o número e que vai mudando de eleição para eleição e nós podemos ter 1 hora ou 2 horas em intervalos e aí vai descendo as minúcias. É para isso que serve. Essas resoluções aí que hoje estão valendo mais até do que a Constituição Federal. Vocês sabem aí que o STF está... Mas isso é um outro ponto que a gente entra, porque há uma explicação, muitas vezes, do porquê esse ativismo judicial chegou e por que houve essa lacuna dentro do nosso processo legislativo e teve que ser ocupado por alguém, né? Então, opiniões... nada contra, viu, Xande? Estamos juntos. Opiniões pessoais à parte. Dentro dessas fontes...
a gente tem que entender que depois que eu percebo o que eu posso fazer com a legislação eleitoral, eu preciso agora entender o que eu sou, de onde venho, como estou e para onde vou. Então, de onde venho, estou aqui lá no Big Bang, falamos lá atrás, evolução, direito eleitoral, fontes. Onde estou? Esse ano é ano eleitoral. E todo mundo aqui vai votar, não vai? Quem tem 16 anos aqui? Eu desconfiei. Eu achava que você tinha até menos e tinha sido emancipado. Vou ter que falar. Mas tem alguém aqui com 16 anos? O voto é facultativo para quem tem 16 anos. Mas eu espero que todos vocês exerçam o sufrágio, que é o voto. Tá, bom, esse ano é ano eleitoral, um ano muito importante, porque como eu disse para vocês, se a gente for pegar mais ou menos lá em 1500, quando nós fomos descobertos, né, a história que acompanha a nossa evolução social brasileira, ela está muito ligada a isso, a essa gestão pública, a essa gestão de reinado, império, república, exatamente. E talvez, agora eu vou ter que fazer meu papel de tia, professora mais velha aí, apesar da gente ter uma diferença aí de, não sei, talvez 2, 3 anos. Tá bem mais, né? Bem mais, 2, 3 anos tá longe, multiplica por 20, né? Mas apesar disso, eu acho muito importante o momento que nós vivemos hoje, de entender que o processo eleitoral e toda essa determinação política que nós vivemos é uma brecha muito interessante no capítulo democrático que nós estamos. É muito bacana saber que jovens como vocês se interessam em saber o que é processo legislativo, o que é direito eleitoral, o que significa eu saber o que é um voto e como que o advogado tem a obrigação de entender esse processo, porque somos nós que fazemos as jurisprudências nos tribunais superiores. Não é ministro, não é desembargador, não é juiz, não. É advogado. É advogado que estuda, que entende de onde viemos, onde estamos e para onde vamos, e formata essa ideia para modificação social, para essa fagulha que nós temos dentro de nós de liberdade, igualdade, política. Então, eu fico muito satisfeita com isso. Bom, voltando, se deixar aqui, eu dou uma viajada, vocês já perceberam, né? Eu gostava muito de filosofia, tenho uma pós em filosofia também. Então, eu gosto muito dessas ideias que nós temos a respeito da efetivação e de modificação real que nós podemos ter com esses aparelhos que estão às nossas mãos. Bom, aqui agora, então, eu vou falar onde estamos, ano eleitoral, e eu vou fazer uma analogia muito simples para vocês, tá? Eu acho que vai ficar bastante elucidativa. Eu tinha pedido um quadro, mas talvez eu não falei antes, a culpa foi minha. Erro meu. Mas eu vou fazer aqui para vocês entenderem o que é o processo eleitoral, como é que eu vou usar essas fontes. Vocês são muito jovens, mas vocês sabem quem foi Ayrton Senna. Ele era um piloto de Fórmula 1. Um cara fantástico, né? Ganhou inúmeros prêmios e tal, muito admirado no Brasil e no mundo. Então vamos pegar essa analogia. Vamos pegar o Ayrton Senna, que hoje estamos em ano eleitoral, para a gente entender como vamos aplicar a legislação nessa analogia. Bom, entendemos de onde viemos, o que é direito político, o que é direito eleitoral, estamos aqui e vamos entender qual que é a nossa chegada, para onde vamos. E a repercussão que isso tem quando a bandeira listrada, ainda listrada a bandeira, gente, da Fórmula 1, amarelada, quadriculada, quando a bandeira quadriculada for balançada. Bom, o Ayrton Senna, então, ele é um piloto de Fórmula 1 e antes dele ser um piloto de Fórmula 1, ele dirigia kart. Se eu não me engano, é meio que uma obrigação ou meio que uma orientação daquele que chega na Fórmula 1 ter passado por um júniors aí, né? Por uma prévia. Então, ele estava no kart. Do kart, ele se habilitou, foi para a Fórmula 1, correu durante vários campeonatos, foi campeão do mundo e faleceu. Bom, nesse trajeto dele da Fórmula 1, ele teve uma série de problemas. Bateu, tomou suspensão, né? Brigou com outros pilotos. E no kart, ele também tinha que cumprir algumas recomendações, talvez alguns de vocês não sabem, porque ele também teve problema lá, como todo piloto tem, como a gente que é motorista de carro também tem. Então, vamos fazer essa analogia aqui com o processo eleitoral.
esse poder do sufrágio e o seu exercício. O direito de voto e o processo eletivo. Como eu voto, onde eu voto e que de maneira eu organizo o meu direito político por meio dos meus direitos políticos. Tá. O CART é como se a gente estivesse falando de pré-campanha. Então, do CART até a bandeira quadriculada, nós temos a campanha eleitoral. Uma overview do que é direito eleitoral, político e direitos políticos. Exercício, poder de sufrágio. Beleza? Aqui, nessa grande pista, nós temos o Ayrton, que quer ser candidato. O Ayrton, ele tem que ter algumas condições para ele dirigir. Se eu não me engano, é ter passado para a Fórmula 1, né? Ter passado por uma experiência, ter uma empresa que o patrocine, ou uma... Como que é o nome? Não. McLaren. Como é? Como é o nome? Não. Como é o nome dessas empresas? Pelo amor de Deus, vocês têm que saber, meninos. E meninas também. Carro, né? Não, o carro? Tem que ter alguém, não é? Não é? E como é que é o nome disso? Alguém sabe? Ninguém sabe. Olha só, hein? Então tá. Ele precisa ter um carro. Ele precisa ter uma companhia que vá lá e fala, olha, Ayrton, vem pra cá, você vai correr pela gente. Aqui, quando ele estava lá no kart, ele também tinha que ter. Ele tinha que ter alguém que falasse assim, vem cá, você vai correr no meu carro, porque aqui nós vamos colocar seu patrocínio para você se habilitar lá na frente e correr quando você puder na Fórmula 1. Quando o Ayrton falou, eu quero ser piloto de Fórmula 1, eu preciso passar pelo kart e eu tenho que ter um carro. O Ayrton é o pré-candidato no kart. Para ele ser pré-candidato, ele precisa ter idade, né? Porque 2 anos eu acho que não pode dirigir um kart, né? Ele precisa ter uma empresa, um carro que o acolha, e ele precisa ter patrocínio. Então, o Ayrton lá no kart, ele é o pré-candidato. O carro é o partido político. E essa pista que ele vai correr é a propaganda eleitoral. Então, vamos lá. Na hora, escuderia. Isso, ele precisa ter uma escuderia. A escuderia é o partido político. Eu não sei se vocês já escutaram falar aí que tem muita gente que é eleito e perde mandato. Mas espera aí, eu tive 1 milhão de votos e eu perdi meu mandato porque o partido, a escuderia me expulsou. De acordo com a nossa federação, o mandato não pertence ao parlamentar. Ele pertence ao partido político, que é a vontade na proporcionalidade da maioria. Organização e cooperação. É exatamente isso. Tudo tem uma lógica, né? Tá. Então, o Ayrton lá, pré-candidato, ele tem que ter idade, porque com 2 anos ele não consegue dirigir um carro. E essas condições a gente chama de condições para ele, para dirigir, para a gente chama condições de elegibilidade. O que o cara precisa ter para ser candidato / pré-candidato? O que eu vou fazer um adendo aqui. Poxa, a gente sabe que em 45 dias de candidatura ninguém faz nada. Bom, e aí o TSE, inteligentemente, foi lá e deixou 45 dias para o pessoal fazer campanha política. Antes disso, é tido como pré-campanha, que é o kart. A pista da Fórmula 1 é a propaganda eleitoral, na verdade, a campanha eleitoral. Não, peraí. A pista de Fórmula 1, perdão, pessoal. A pista de Fórmula 1 é a campanha eleitoral, que são 45 dias, 45 quilômetros. E aqui, do kart, é a pré-campanha. Diana, quantos quilômetros tem esse kart? Ou seja, quanto tempo eu posso falar que eu estou fazendo pré-campanha? De acordo com o TSE, até 1 ano antes. Mas os últimos julgados aí a gente fala que é muito mais coerente a gente dizer que é o janeiro do ano da eleição.
Então, em janeiro desse ano, nós começamos aí a pré-campanha eleitoral. Tá, então vamos lá nas condições de elegibilidade do Ayrton lá. O Ayrton quer correr na Fórmula 1, então ele tem que passar no kart. O kart exige dele, então, um partido, que nesse caso é a escuderia, o carrinho dele, né? Ele precisa ter idade, as idades estão aí dispostas no artigo 16 da Constituição Federal e seguintes. Ele precisa ter domicílio eleitoral. Domicílio eleitoral é a mesma coisa do lugar que eu moro, residência eleitoral. O que é domicílio no civil? Quem sabe me dizer? Isso é residência. Pode ser também, eu posso ter um domicílio no lugar que eu resido, não está totalmente errado. Mas vocês se lembram no direito civil que fala que domicílio é aquele lugar onde eu respondo pelas minhas obrigações? Lá no Código Civil, se eu não me engano, está escrito que o diplomata tem domicílio onde? Ou no local onde ele está, ou na embaixada brasileira. O servidor público, o militar, né? O servidor público no lugar onde ele trabalha, na instituição, e o militar na força que ele está, na sede da força, da corporação. Então, na verdade, o domicílio é onde eu respondo pelas minhas obrigações. É onde eu ali contraio obrigações, eu tenho deveres. É aí que a gente fala que é domicílio. E domicílio eleitoral é isso. Onde é que está o meu título eleitoral? Onde eu tenho ali obrigações eleitorais. É isso que é domicílio eleitoral. Vocês se lembram do Sarney? Vocês são muito jovens, né? Vocês se lembram? O Sarney, vocês sabem que ele é do Maranhão, né? Vocês lembram disso? O Sarney é do Maranhão, família Sarney. Só que o Sarney já foi eleito pelo Pará. Vocês sabiam disso? Ele foi eleito pelo Pará, porque ele tinha domicílio eleitoral no Pará. E lá ele pôde ser eleito. Então, antes de algumas reformas que nós tivemos aí eleitorais, tinha uns caras chamados prefeitos itinerantes. Sabe o que eles faziam? Vocês sabem que, de acordo com a Constituição, eu só posso ter uma reeleição, né? Eu tenho um mandato, me reelejo, um segundo mandato, eu não posso ter um terceiro. Bom, sabe o que ele fazia? Ele tinha um mandato aqui. Exatamente. A gente não tem limite de mandato para o legislativo, tá? Mas eu preciso ter domicílio. Então, assim, por exemplo, vocês são de Goiás, né? Se vocês quiserem concorrer, por exemplo, esse ano, bom, vocês infelizmente não podem concorrer, porque vocês não têm idade aí nem para governadores, nem para presidentes, mas podem para vereadores. Eu acredito aqui que alguns têm, bom, aparentemente não parece, tá? Então, vamos colocar aqui que está uma média de 18 anos, todo mundo pode concorrer a vereador. Bom, vocês têm idade, as condições, mas se vocês quiserem concorrer em Mato Grosso, por exemplo, vocês têm que ter domicílio eleitoral em Mato Grosso 6 meses antes da eleição. Tá? Também vocês sabem, né? Só continuando aqui no Executivo, sabe o que muita gente fazia? Eu acabava um segundo mandato numa cidade, transferia meu domicílio eleitoral e ia ser eleito em outra cidade. E ali eu me perpetuava no poder. Os abusos que acontecem, o jeitinho criativo que o brasileiro tem, que a NASA tem que vir estudar, né? A gente tem muita criatividade nessa parte aí, né? Bom, então voltando, temos lá na pré-campanha a pista de kart, o Ayrton Senna é brasileiro, tem idade, está afiliado, domicílio, e agora eu tenho que saber se ele está no pleno exercício dos seus direitos políticos. Lembram lá atrás, né? Direito eleitoral, direito político e direitos políticos. Tudo está assim agora se conectando, eu espero que sim, né? Então, ele tem que estar no pleno exercício dos seus direitos políticos. O que é isso? Direitos políticos são aqueles que estão determinados lá na Constituição, a partir do artigo 14. Lá diz o seguinte, que tem direito político o brasileiro e que pode ter seus direitos suspensos de acordo com algumas condições, e uma delas é condenação penal. Olha, tudo a ver com o que vocês estão falando aqui hoje. Se eu não me engano, a primeira hora da palestra foi sobre o primeiro momento. Iter criminis? Perfeito.
Então, vamos pegar esse gancho para não ficar muito extensivo. Uma das condições em que eu tenho suspenso o meu direito político, os meus direitos políticos, é a condenação criminal. Tem alguns candidatos aí, pré-candidatos, né, de acordo com a nossa explicação, que tiveram condenações aí na Lei Maria da Penha, sabe? Infelizmente, ou felizmente, eles não vão poder se candidatar. Porque lá nas fontes, dentro dessas fontes, existe uma lei complementar aí que vocês escutaram falar muito durante um tempo, Lei Complementar 6490, que chama Lei da Ficha Limpa. Lembram? E lá tem umas condiçõezinhas que se eu tenho, por exemplo, uma condenação penal transitada em julgado, eu tenho os meus direitos políticos suspensos. E se eu não tenho pleno exercício do direito político, eu não sou cidadão apto a ser votado. Bom, beleza, o Ayrton Senna está lá, preencheu tudo, está tranquilo, começou a treinar e começou a evoluir. Conseguiu se chancelar para ir para a Fórmula 1. Como é que isso funciona, então, na pré-campanha? Eu disse para vocês que de janeiro começa a pré-campanha e a campanha começa dia 16 de agosto. Dia 16 de agosto é como se fosse o dia que o treinador falou assim para o Ayrton Senna, que no caso o nosso treinador aqui é o legislador. Deu certo. Você conseguiu todas as condições de elegibilidade. Você é brasileiro, você tem tudo. Você pode ir sim para a pista de Fórmula 1. Vai lá, garota, agora é a sua vez. Na hora que ele pisa na pista de Fórmula 1, é dia 16 de agosto. Aí começa a campanha política. Aí ele começa a correr. Correr para valer. Aqui, ó, tem aquela propaganda ostensiva, perdão. Extensiva também, estende-se durante um tempinho aí, a gente vê aquelas... não sei se vocês ainda têm idade para ver, mas acho que sim. A gente vê aquelas propagandas muito engraçadas, principalmente nas eleições municipalistas, né, de vereadores, é bacana, muito divertido, eu me divirto. O pessoal fica assistindo aí outras coisas, internet, Netflix, eu gosto de ficar revendo aquilo, gente, que a criatividade é fantástica, né? É fantástico, é fantástico. E ali começa realmente essa propaganda, mas aqui, ó, antes, na pista de Fórmula 1, ele também estava fazendo propaganda, porque ele estava correndo por um carro e esse carro tinha adesivação, não tinha? Marlboro, vocês que entendem de Fórmula 1, sempre tem, não tem? Patrocinador. O patrocinador aqui, pra gente, na pré-campanha, pro Ayrton Senna, nessa pista, é a pré-campanha. O que ele pode fazer aqui? O que o Ayrton Senna pode correr nessa pista que vai dar certo para ele se chancelar lá no dia 16? Aqui, a gente tem algumas coisas que devem ser faladas para a gente chegar logo mais ali nos crimes e nos ilícitos eleitorais, para vocês entenderem. Bom, ele pode dizer que ele é pré-candidato. Olha só, ele pode falar que ele tem todas as qualidades necessárias para ser pré-candidato. Ele pode dizer que ele tem ideias interessantes a respeito das políticas públicas, mas ele não pode falar que é candidato. Que coisa, né? Ele pode falar assim, olha, apoia a minha campanha com uma doação aí no vaquinha eletrônica, mas eu não posso falar que sou candidato, não. Eu sou pré-candidato, tá? Não sou candidato, não. Bom, enfim, essas ironias engraçadas da legislação, né? Bom, então aqui, esse patrocínio aí do carro dele, que é o partido político, ele pode falar assim, ele pode dizer, olha, eu sou pré-candidato, mas ele não pode pedir seu voto. E aí vamos supor que o Ayrton aqui na pré-campanha, que é na pista de kart, ele peça o seu voto. Ele diga, olha, eu quero que você me ajude a chegar na Fórmula 1. Vota em mim. Eu vou ser o seu próximo governador. Eu preciso do seu voto. Ou aquelas magic words, né? Eu preciso do seu voto, eu quero o seu apoio, rumo à vitória. Tamo junto. São essas magic words aí que equivalem. Bom, ele está fazendo, nesse caso, uma propaganda extemporânea. Ele está correndo numa pista de kart como se fosse numa pista de Fórmula 1. E aqui, como no kart ele vai ser multado, também na pré-campanha ele vai ser multado. Mas vamos supor que também aqui, nessa pré-campanha, na pista de kart, ele vai lá e fraude, mexa
no sistema lá de pontuação. O pessoal não estava falando aí das urnas eletrônicas, né, e tal, das fraudes e tal, etc. Pois é. Olha só como é que a gente está com bastante tema, né? Muita coisa interessante para ser falada. Bom, vamos supor que ele faça isso. Aí ele vai ser não só multado, mas o Ayrton... Bom, vamos raciocinar aqui. Vocês acham justo ele se chancelar para ir para a pista de Fórmula 1, adulterando o resultado do concorrente dele? Você acha que ele está apto ou ele tem condições de continuar correndo desse jeito, usando doping? Não dá, né? Muitas vezes ele vai ser expulso da escuderia. Ele perde o carro. É a mesma coisa para o nosso pré-candidato. Se ele começar a fazer qualquer coisa nessa pré-campanha antes do dia 16, que fraude, tem qualquer tipo de teor corruptivo ou abuso, abusivo, ele também vai ser prejudicado, condenado e vai sofrer as sanções adequadas. Bom, agora a gente vai para a pista de Fórmula 1 e a gente vai entrar nos nossos crimes eleitorais, nos ilícitos eleitorais. Tá, o Ayrton fez tudo certinho, ele está com as condições de elegibilidade, ele correu muito bem no kart, ele está afiliado com o domicílio eleitoral, tudo bonitinho, cumpriu todos os requisitos, passou para a campanha eleitoral que começa dia 16 de agosto, que é a Fórmula 1 dele. Bom, ele está lá com um carro que ele também precisa. Ele também precisa de um carro, ele também precisa ter idade, ele precisa ter as condições, tudo certinho. Aqui, ele também vai ter patrocinadores. Aqui muda um pouquinho. Aqui vocês já escutaram falar do crowdfunding? Vaquinha eletrônica. Vocês já escutaram falar, né? Muita gente faz isso hoje para ajudar pessoas que estão em condição... Exato. Em condição de hipossuficiência ou uma condição difícil de saúde. A gente usa muito esse meio eletrônico, virtual, para fazer boas ações também, não é só para fake news não, tá, pessoal? Então, a legislação permitiu que esse candidato agora, que o nosso corredor Ayrton Senna da Fórmula 1, seja realmente um corredor. Que tenha esses patrocínios, que ele consiga aí falar que ele quer ganhar o campeonato. Só que daí o Ayrton Senna nessa pista, ele não segue a velocidade. Tem velocidade? Tem, não tem? Porque eu tenho que saber fazer a curva, eu tenho que saber como é que eu vou ultrapassar. Aí ele joga óleo na pista, ele dá um totozinho no outro, assim, só para ele rodar e quebrar o carro. Nesse caso, ele também vai responder, não só lá, mas aqui também. E aí a gente entra nos nossos crimes eleitorais. Os ilícitos eleitorais, eles vêm no processo eleitoral justamente para imprimir uma consequência para aquilo que nós, seres humanos, quase não temos. Nós quase não temos a maldade, a inveja, a competitividade. Mas espera aí, vocês estão esquecendo que a gente falou anteriormente da organização e cooperação, pessoal. Poxa, vamos... Mas brincadeiras à parte, realmente nós conseguimos entender que nesse processo eleitoral existem circunstâncias muito difíceis até de serem vislumbradas. Imagina anteriormente, né, quando a gente não tinha essa possibilidade de internet à mão, quantas coisas nós vimos, e vocês devem ter escutado falar pelos avós de vocês, de curral eleitoral. Isso é um tipo de fraude, né? Eu usar de maneiras ilícitas a minha influência para conseguir desvirtuar o que eu posso ter de resultado. Abuso de poder econômico, abuso de poder político. Bom, a gente deu uma acelerada, mas eu vou voltar aqui então um pouquinho. Tá. Entendendo que se eu comecei aqui na pré-campanha, sendo pré-candidato, tendo todas as condições para correr no kart, eu vim bonitinho, passei para a Fórmula 1 no dia 16, e a partir da bandeirada lá, eu vou ser realmente empossado, diplomado e empossado, eu vou subir e ganhar o troféu, eu tenho que entender que, pelo menos vocês estão acompanhando esse meu raciocínio, que em todo esse trajeto aqui, eu posso ser penalizado por alguma coisa errada que eu fiz. Procede? Tá.
Isso aí vai de multa, a gente já entra nos ilícitos, aí vai de multa, de perda de mandato, vai, por exemplo, de ações que eu impugno o registro de candidatura desse cara. Beleza. Vamos lá, então, entrar nas espécies. Diana, eu estou aqui, sou candidata, V de Vitória, já estou com o meu número, estou com vocês, abraço as crianças e tal. Mas aí, eu vou falar de 3 crimes eleitorais, 3 ilícitos eleitorais, que vocês conhecem bastante, e aí a gente entra na responsabilidade de cada um aqui. Eu tenho que fazer um adendo nesse momento. Nós estamos vivenciando, como eu disse anteriormente, um momento muito emblemático da democracia brasileira. Porque nós temos não só o conhecimento literalmente na palma da mão, mas nós temos instrumentos fornecidos pela Justiça Eleitoral, pelos órgãos responsáveis de fiscalização, para reprimir, denunciar e, de uma certa forma, punir. Até 8 anos, por exemplo, de acordo com a Lei 6490, aqueles que infringem o nosso direito político democrático. Esse direito que nós nascemos com ele. Lá atrás, quando a gente se organiza, coopera, etc. Então, é muito interessante que vocês compreendam isso, porque hoje nós temos um instrumento muito interessante chamado Pardal. Já escutaram falar? Pardal, vocês sabem que é aquele negócio chato lá que fica multando a gente só porque a gente passou a 70 e era 40, gente. Ah, pelo amor de Deus, isso é um absurdo. Brincadeiras à parte. O Pardal também na Justiça Eleitoral funciona e funciona muito bem. Essa notícia de que alguma coisa está acontecendo, que são essas que eu vou citar para vocês, são algumas, eu não posso falar de todas, claro, porque infelizmente o tempo não permite. Mas eu vou falar das principais. Vocês podem, por exemplo, vocês como cidadãos mesmo, vocês podem tirar uma fotinha e alimentar o Pardal. Falar para o Ministério Público, olha, esse cara aí está dando cesta básica para eu votar nele. Ele está juntando 15 eleitores dentro de um carro e levando para votar. E obrigando o cara a votar nele. Exatamente. Exatamente. Então, eu vou falar de 3 tipos aqui que eu quero que vocês se atentem muito e que ajudem-nos a manter esse processo legislativo, eleitoral, na verdade, que vai alimentar o legislativo e o nosso executivo íntegro. A gente esquece que nós só estamos executando aquilo que é formatado por um dos poderes que nós assim entendemos. Por ser a vontade proporcional da maioria. O que isso significa? Muita gente vem reclamar assim para mim, poxa, doutora, mas o que eu posso fazer? A senhora não está se esforçando, o processo está demorando demais. Isso aqui não é crime, isso aqui não... Ué, mas eu só estou cumprindo a lei, como o juiz também só cumpre a lei. Vocês sabem que quem tem o poder realmente da caneta no nosso país é o poder legislativo. É ele que faz as leis, ou não? Não é assim? Legislativo legisla, executivo executa as políticas públicas e o judiciário julga. É isso. Claro que de uma maneira muito simplista, né? Mas a gente tem que entender que se a modificação deve ocorrer, então ela tem que ocorrer na nascente, onde viemos, de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Tá, vamos lá. Bom, vamos falar então de 3 aqui listos que eu acho que todos vocês devem estar atentos. O primeiro deles é abuso de poder. Ilícito abuso de poder. Vocês escutaram falar, dentro do abuso de poder, a gente tem 2 que são muito falados. Econômico, político, mas surgiu um terceiro aí nos tempos para cá, que é abuso de poder religioso. Vocês já escutaram falar desse abuso de poder religioso? Que às vezes o pastor subia lá no púlpito, ou o padre, ou qualquer liderança religiosa falava, olha, se você não votar nesse abençoado aqui, você vai para o inferno, viu? O capetinha tá... Aqui, olha a sua foto aqui na mão do capeta. Procede, capeta. Mandando o zap. Procede, capeta. Vai descer. Pois é. Como é que as coisas vão fazendo sentido, né? Eu vou começar a falar do abuso de poder religioso, o que está acontecendo hoje, e político-econômico. Bom, o religioso, ele foi analisado pelo TSE e ele não faz mais parte dos ilícitos, né? Porque entendeu-se que esse abuso ele está muito relacionado a esse abuso de poder que, de uma certa forma, aí, é o político, né? Bom, mas é interessante a gente entender que quando isso acontece dentro de uma
de um âmbito religioso, independente de qual seja, ele tem que ser reprimido, né? Como eu disse para vocês, tudo vai se encadeando. Nós temos nessa ideia política não só a liberdade, igualdade, propriedade, etc., política, mas também essa fagulha religiosa, espiritual, né? A despeito de você ser ateu ou não, existe um determinado momento em que as coisas são inexplicáveis. E, de uma certa forma, todos nós procuramos explicação em algo que muitas vezes não tem. Então, independente de que você acreditar ou não, esse abuso de poder religioso é um abuso muito prejudicial para o nosso sistema eleitoral. Ele acaba sendo um voto de cabresto, disfarçado. É complicado isso aí, né, gente? Não são todos que fazem, vocês sabem disso, como não são todos os advogados que formam a associação criminosa, não são todos os médicos que são carniceiros, etc. Mas a gente sabe aí que tem uma galerinha que gosta de deturpar muitas coisas, é do ser humano. Vamos entrar então agora nessa, eu tive que fazer esse adendo aí do abuso de poder religioso, vamos entrar agora nesse abuso de poder político e econômico. Abuso de poder político. Vocês já devem ter visto, isso agora, que vocês estão aqui numa cidade menor, muitas vezes acontece do prefeito usar a máquina pública para prestigiar um dos seus candidatos. Ele começa a fazer inauguração de obra pública e leva o cara. Exatamente. Ele começa a aparecer em tudo quanto é que é outdoor com o cara. E aí, de vez em quando, ele até usa a estrutura da máquina pública para entregar santinho para o cara. Que coisa! Como são amigos, né? Pois é, de uma certa forma, isso também prejudica muito o nosso sistema eleitoral, porque a ideia do legislador é o seguinte: peraí, como é que você pode disputar de maneira equitativa, de maneira isonômica, com um cara que já está 50 passos na frente? Toda a estrutura do executivo está batendo nas costas do cara com um número aqui estampado na testa. Onde é que tem isonomia, igualdade nesse processo eleitoral? Inexiste. As ações que a gente usa agora de maneira jurídica para combater isso aí é a AIME, essa ação de impugnação de mandato eletivo, e até a AIGE, essa ação de investigação judicial, né, eleitoral. Como é que isso aconteceu? E isso a gente consegue derrubar o cara até depois da diplomação. A gente consegue dar uma rasteirinha nele, porque se ele faz isso no processo eleitoral, como é que ele vai dar conta de representar a gente de maneira democrática dentro de um poder legislativo / executivo? Complica, né? Bom, a gente tem também o abuso do poder econômico, que de uma certa forma a gente lembra lá do voto de cabresto, que é uma fraude. É um tipo fraudulento, porque eu manipulo o resultado das eleições com essa força que eu tenho, mas também é um abuso. Na verdade, tá, vou explicar, então a gente vai entrar nesse detalhe aí que tem uma diferenciação. O princípio que eu uso para essa corrida eleitoral é da isonomia de candidatos. Mas só que quando o cara tem um mandato, principalmente no executivo, o princípio que rege o mandato dele é aquele do 37 da Constituição Federal, publicidade. É por isso que eu não sei se vocês viram, teve uns outdoors aí um tempinho atrás de um pré-candidato ao governo com um candidato à presidência da República, dizendo tamo junto, é nós e não sei o quê. Ué, mas peraí, isso não é abuso de poder político, não? Não, ele está dando uma satisfação para a sociedade com o que ele está fazendo. Isso aí que ele fez, você já deve ter escutado falar, que são esses multirões que o poder público faz. Já viram? A Légua Ativa, prefeitura ativa. Então ele vai lá, dá dentista, distribui alimentação, ele faz isso por meio de associações. Isso aí pode. Pois é, isso aí pode, porque
ele, teoricamente, está dando publicidade dos atos dele, do executivo, e executando as políticas públicas que foram votadas na Câmara Municipal. Agora, com o que não pode ser feito? Isso aí é a inteligência, né? Às vezes o advogado ele tem também essa... Tem que falar uma coisa. Eu não faço isso. Mas tem advogado que faz, né? Não é? Olha só o que a gente faz nesse caso. Isso é uma suspeita de abuso político, suspeita de fraude, suspeita de captação ilícita de sufrágio, voto, né? Que a gente está falando de vários ilícitos. Nesse caso aí, eu tiro uma fotinha. Lembra que eu estava falando assim, ó, eu não posso pedir o seu voto, vota em mim. Mas se eu começar a usar palavras do tipo, rumo à vitória, quero você comigo, eu serei o melhor administrador dessa cidade. São esses sinônimos que a gente usa. Isso aí é a criatividade da NASA. A NASA. É a criatividade que eu venho aqui, eu uso o jeitinho para tentar burlar. Nesse caso, da associação, a gente consegue porque são as brechas da lei da criatividade. Mas nesse caso, não. Nesse caso aí, da associação em especial, se eu começo a perceber que sempre o candidato vai lá, ou pré-candidato, e faz a distribuição de brindes, que é captação ilícita de sufrágio, eu começo a tirar foto, alimento o pardal, oficio, represento, né, ele junto ao Ministério Público, que toma a iniciativa dessa ação que passa a ser pública. Então, é crime, não é? Nesse caso, não, porque ele usou um mandato para fazer isso. Vamos falar de outra coisa que é mandato. Talvez vocês já devem ter visto ou não, né? Muitas vezes, o cara começa a divulgar um monte de outdoor aí na cidade, falando assim, ó, eu destinei... Peraí, o cara está praticamente pedindo voto. É ou não é? Olha o que eu... Olha. Não, não é não. Pelo princípio da publicidade, ele está prestando contas para o público, para o eleitor, para a sociedade. Sabe outra coisa também que, até quando a gente estava falando, eu lembrei? Acontece muito em Dia das Mães, né? O deputado federal tal deseja feliz Dia das Mães. O deputado estadual tal. Pode, ele está dando uma contraprestação de solidariedade para os eleitores dele. Pode. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês, gente. Se a gente for pensar no processo legislativo e no eleitoral principalmente, ele é muito racional, ele é justo. Porque vocês já imaginaram, se a gente não sabe o que esse cara está fazendo com o nosso dinheiro? Sabe aquela história de prestação de contas? Vocês sabem disso, né? Vocês já estão estudando, o nosso amigo ele sabe que, por exemplo, no âmbito do poder municipal, executivo, quem faz a fiscalização das contas desse cara é a Câmara Municipal. Então, assim, o que você está fazendo com o nosso dinheiro? O que você está fazendo com o dinheiro dos tributos? Não, olha, a gente fez, né, uma PPP, ou a gente conseguiu fazer alguma coisa aqui, está dando alimentação, está oferecendo serviços de dentista, médicos e tal, para a população. Então, assim, a gente tem que saber o que está sendo feito. E realmente ele tem que mostrar, porque se ele não mostra, peraí, o que está acontecendo? Se ele não mostra, ele está usando isso aí pessoalmente. Porque ele, como pessoa física, ele pode fazer doação. Você sabia disso? Ele pode virar e falar assim, prefeita de Caldas Novas,
Eu estou olhando a situação das estradas aqui, né? As estradas eu não digo que é estadual, mas eu estou olhando a situação aqui do município, muita gente na rua, o negócio está tão feio. Quer saber? Vem cá. Pessoal, vou fazer um sopão aqui para vocês. Eu como pessoa física, eu como Diana, agora, eu, prefeita Diana, V de Vitória, vamos distribuir brinde aqui para o pessoal? Não dá, tá? Esse suposto prefeito ou prefeita, ele concorreu à reeleição? Essa também é uma brecha. Exatamente. Essa também é uma brecha. Porque não era ele. Ah, um exemplo. Vocês lembram do Bolsonaro em 2018? Um monte de gente colocando outdoor, camisa, eu voto nele. O TSE falou assim, opa, propaganda eleitoral extemporânea. Você está pedindo voto antes do tempo, antes de 16 de agosto. Aí sabe o que o TSE falou? Opa, se bem que não. Eu tenho direito individual, eu tenho liberdade política. Lembra lá atrás? Organização, cooperação, de onde vinha. Meu direito à manifestação política de apoio. Qualquer um pode chegar aqui com camisa A, B, C, vermelha, amarela, verde, azul, sei lá. É o seu direito individual de se manifestar a respeito da organização política, a respeito do sistema eleitoral, a respeito das políticas públicas. É direito seu, você é cidadão. Ah, Diana, mas eu estou com meu título suspenso. Ah, mas será que eu não posso me manifestar? Claro que pode. Capacidade passiva e ativa nada tem a ver com direito fundamental, tá? Tanto é que se um estrangeiro está aqui e ele passa mal, ele tem direito à saúde. É ou não é? Vamos agora para... Nós falamos de abuso político, econômico, fraude. O nosso voto de cabresto aí. Usar desses subterfúgios para manipular as eleições. Colocar um monte de gente dentro de um ônibus e levar para... Isso aí, na verdade, captação. Pode falar. Eu, se fosse advogada, sabe o que eu falaria? Doação de pessoa física, a administração da doação, gente. O povo está querendo fazer caridade. Vamos organizar aqui, a gente como gestor. Mas, gente, é verdade. É porque às vezes a gente já está tão cansado de saber que tudo é utilizado para dar o jeitinho, não é? Que a gente não percebe que o correto é esse. O cara tem que fazer o que está determinado na lei. Vocês lembram? Algum de vocês ainda... Você está em qual período? Sexto? Tá. Direito administrativo. A legalidade do direito administrativo é diferente da legalidade do direito civil. É diferente da legalidade do direito penal. A legalidade do direito público eu só posso fazer, a legalidade estrita, eu só posso fazer aquilo que a lei determina. E a lei determina, prestarás conta. Acabou. Eu tenho que fazer isso. Só que tudo é utilizado... sabe uma coisa interessante que eu vou falar para vocês? Olha só que massa, né? O partido político... Vocês se lembram que num tempo atrás tinha uma galera usando umas camisetas de político, que a gente fazia dentinho assim, chifrinho, todo mundo dormia com o olho furado, lembra? Aquelas camisas Zezão do Mocotó, vocês lembram? Lembram? E tinha mesmo esse candidato, Zezão do Mocotó. Vocês lembram disso? Não pode mais ter brinde. Sabe o que vocês vão lembrar também? Que na pandemia, muita gente distribuiu máscara com um nomezinho aqui, ó.
antes do dia 16 como pré-candidato. E vocês lembram, né, que eu não posso dizer que eu sou candidato nem pedir voto antes do dia 16 de agosto. Isso é distribuição de brinde, captação e lista de sufrágio. Sabe o que às vezes acontecia? Você não pode dar, não? Tá, você está afiliado onde? No PCDJQ. Faz uma máscara do partido. Pode. Eu posso, por exemplo... Olha só que interessante, meu amigo, como é que a legislação é interessante. Vocês também vão lembrar que naquela época do pai de vocês, eu falava, época boa, a gente enchia o bucho, os candidatos faziam show adoidado, era cerveja. Vocês vão lembrar, pergunta pro pai de vocês. Era camiseta, comida, dar com pau, a gente fazia cada marmitex. Não pode fazer isso. É óbvio que não pode fazer isso. Num país miserável como o Brasil, em que as pessoas elas vendem o voto por causa de uma conta de luz. Você já imaginou? E é interessante a gente aqui pensar que é difícil isso acontecer, porque, graças a Deus, nós temos condições de estar dentro da universidade privada. Mas tem muita gente que não tem nem direito à informação. Como você está louca? Olha o iPhone aí, olha o Samsung aí. Não, isso não é informação. Isso é alienação, é outra história. Então, tem muita gente que não tem condição nem de manter um frango dentro da geladeira porque estraga. E ele está pensando agora. Ele está pensando naquele direito dele de sobrevivência. Ele só quer sobreviver. Às vezes a gente tem que entender. Então o cara vai lá e alimenta uma porrada de gente distribuindo camiseta. Onde é que tem igualdade no processo eleitoral aí? Você que está ali, que quer mudar o seu bairro como vereador. Eu não sei se vocês perceberam, eu não estou falando de estado não, tá? Porque, coincidentemente, esse ano as eleições são estaduais. Então, vamos ficar num negócio que já passou aí para não ter problema. Então, você já pensou? Você que está ali querendo mudar seu bairro, o cara vem e faz uma churrascada, vem encher o bucho, aqui é cerveja, como é que é aquele negócio lá, risca-faca. O cara que já pensou, é na hora, nem pensa duas vezes, ele quer pensar no agora. Então, assim, essa ideia de candidato e pré-candidato fazer isso, não pode, mas partido político faz. Ele junta uma galera e fala, oi, nós vamos filiar você aqui, vem cá, tem um salgadinho, tem um negócio, tem um cafezinho, tem um agrado, mas aí também pode ter abuso, né? Aí pode ter abuso de poder. Aí eu começo a perceber que ele está usando isso indiscriminadamente todo final de semana para captar voto. Onde é que está a igualdade nisso? E, por fim, a gente vai falar de uma também que o pessoal usa muito e confunde com a fraude, que é a corrupção. Né? Essa corrupção que a gente conhece de mensalão, lei da ficha limpa, e que, vejam só, também acontece no direito eleitoral. Também acontece no processo eleitoral, também acontece em ano político. Eu uso do que eu tenho para fazer aquilo que eu quero. Então, o agente público usa da corrupção, oferecendo vantagens indevidas a pessoas como cargo, vamos plá. Vamos conversar. Dá cá, toma lá. Como é que é? Toma lá, dá cá, né? Eu fiz um overview claro. Direito eleitoral é muito interessante. Política é muito interessante. Principalmente depois de 2018, que o negócio ficou acirrado. O Natal, depois de 2018, lá em casa é uma festa. Assim, esconde as facas, porque começou a falar em política, já é tiro, porrada e bomba, ratinho, E aí a gente começa, mas não é. O negócio começou a ficar feio. Divórcio, amigos deixaram de se encontrar, enfim, o negócio ficou feio, né? Exatamente. Mas só que essa polarização, essa dicotomia, de uma certa forma, é muito interessante. A gente sempre tem que olhar pelo lado bom, positivo das coisas. Principalmente porque, como eu disse anteriormente,
É importante nós entendermos essa estrutura. Vocês estão numa cidade turística, em que a gente percebe que aqui a política ela é bastante presente, né? Vocês têm alguns candidatos aí e alguns parlamentares que os representam, pelo menos uma, né? Na Câmara dos Deputados. E tem um histórico político muito interessante. É muito bom vocês começarem a se atentar para isso e serem os verdadeiros fiscalizadores desse processo, porque é para a gente. Eu vou deixar agora vocês perguntarem se tiver pergunta, né? E é isso. Tá. Eu participei da abertura no começo do ano, né, da abertura da urna, de todos os trâmites, acompanhei desde o ano passado, e eu tenho que falar que sim. Tanto é que o nosso presidente foi eleito por ele com uma votação expressiva. Realmente é. Existe confiabilidade 100% das vezes? Só Jesus, amigo. A morte e impostos. E aí eu respondo na verdade eu faço um comentário a respeito do que você falou, dessa observação a respeito dessa personalidade do eleitor. Olha só. O Walter Lippmann é um cara sabido também. É um analista político inglês que atuou na Guerra Fria, falando a respeito dessas interações entre o eleitor, a eleição e se realmente existe confiabilidade nisso, tá? Ele criou aquela ideia de estereótipos. O estereótipo que as pessoas têm. Lembram? Fulano tem esse estereótipo, esse nicho eleitoral, esse estereótipo eleitoral dessa região. O que o Lippmann fala é muito interessante, é o seguinte, assim como, isso eu estou complementando, quem sou eu para complementar o Lippmann, né, gente? Nossa, desce daí. Mas, modéstia à parte, eu vou dar aqui a minha opinião. Vou complementar o Lippmann. Lippmann, quando ele fala a respeito desses estereótipos, ele, primeiramente, disserta, na verdade, discorre a respeito de identificação. Existem estereótipos porque eu me identifico com determinadas pessoas. Organização, é isso, não sai disso. Mas aí, quando a gente faz esse tipo de análise, a gente também tem que entender que o nicho que nós temos aqui no Brasil, a despeito de sermos todos humanos, é um nicho que tem as suas peculiaridades, o seu estereótipo. A gente remonta a toda uma estruturação cultural do que é. E ainda assim, em todo o globo, em que exista votação, em que exista processo democrático, sempre haverá a corrupção e a fraude. Isso é da natureza humana. Você sabe que às vezes, agora eu vou dar só falar uma coisinha aqui que eu estou me sentindo tão acolhida que vou ter que falar. Muitas vezes a gente acompanha pessoas em jornadas da vida, quando elas entendem a pequenez da existência, que realmente existe algo maior do que nós possamos entender, a gente tem resignação. A gente entende que a natureza humana ela é imodificável. O que nasce pronto é geladeira e fogão. É bem verdade. Mas, a despeito da gente conseguir aparar uma coisa ou outra,
Nós temos e sempre vamos ter um código de barras. Nós somos sapiens. Os neandertais estavam com a gente, eram muito mais preparados para o frio, para tudo. Tinha inclusive uma caixa craniana maior, proporcionalmente falando a nossa. Mas a gente está aqui. E talvez por essa nossa pressa em evoluir. Porque o elefante veio do mamute, olha só. Olha o tempo de evolução, talvez essa nossa pressa em ficar bípede e correr e fazer, a gente não conseguiu depurar, entender o processo evolutivo. A ansiedade, a tecnologia não modifica a gente, ela vem pela nossa ânsia de querer correr. A gente pisa na lua, a gente tem um mundo nas mãos. Essa é a estruturação. Nós somos assim. É porque somos assim que... Determinismo, né? É que somos assim e vamos morrer assim? Não. Eu acho que essa questão de evolução, de entender, de estudar, conhecimento, ela consegue aparar essas arestas. Mas tem coisas que... É da natureza humana. Human nature. Vou falar processualmente agora, tá? Processualmente. Vamos falar processualmente agora. O pessoal advogado é criativo, né? Adoro advogado. Advogado que formata, gente, essas teses processuais, direito formal, material. Vocês já estudaram processo civil? Processo nada mais é do que uma série de procedimentos. Nossa, mas que conceitozinho mais básico, mas é isso. É isso. A gente começa a inventar, mas é isso. Tudo que a gente faz dentro do direito é uma série de procedimentos que visam um fim, a segurança jurídica, tá? A convalidação das situações, para mim, é segurança jurídica. Muitas vezes, a gente não se atenta a determinados mandamentos processuais, a regras. E daí, tanto no direito formal quanto no direito material, existem as figuras da nulidade ou anulação. Por quê? A ideia do legislador é assim, ó. Você tem um direito, você vai usar esse procedimento para ter aquilo que você quer, a reparação. Só que no meio desse processo, como eu estava falando lá atrás, vamos lá, gente, intersecção das coisas. O ilícito. Eu estou correndo aqui, peraí, eu joguei um óleozinho, eu dei um totozinho para o cara rodar. Peraí, você está errado. Daqui para cá, anula tudo. Doping. Ganhei uma medalha, tira a medalha. Daqui para cá, você vai anular tudo. Porque você usou uma ferramenta errada. Ou pior, você comeu mosca, perdeu prazo. Ou porque você queria tanto que as coisas acontecessem, que você falou assim, ó... Ah, o que tem? Atravessa uma petição aí. Não precisa subestabelecer, não. É a lei. E nesse caso, o erro foi processual. Teve que anular mesmo. Aí nós vamos entrar numa questão de teoria geral aí, né? Filosofia, ética, moral. Eu vou ficar calada. Mas eu estou falando do direito. E aí eu finalizo só falando o seguinte. Quem leu aqui George Orwell, Revolução dos Bichos? Leiam esse livro, é muito bom. É uma fábula, é muito interessante. Tá? Chama Revolução dos Bichos. Vocês vão ler em 2 horas. Tem um momento do livro que ele fala assim, ó. Todos os animais são iguais. Mas uns animais são mais iguais que os outros. É isso, mas foi um erro processual. Realmente teve que anular. George Orwell. G-E-O-R-G-E. George Orwell. O-R-W-E-L.
Gente, aí eu não posso falar que eu vou entrar no subjetivismo. Quando desligar aqui, a gente sai da conversa. Mas eu vou falar agora de direito, processualmente falando. Processo civil, nosso amigo lá. O seu nome? João. Tem um princípio lá no processo que fala de duplicidade de instâncias, não é? Direito de revisão, não é? Eu tenho uma sentença aqui. E para prestigiar a igualdade, cooperação, organização lá atrás. Olha só, os princípios lá atrás que a gente viu. Tudo morre no mesmo lugar, né? Eu quero que um grupo de pessoas analise aquilo porque eu achei que não está certo. Sabe aquela história? O direito, às vezes, ele usa umas palavras bonitas para falar umas coisas simples. Por exemplo, duas cabeças pensam melhor que uma. Não é verdade? Duas cabeças pensam melhor que uma. E a sabedoria dos velhos. Não é? Então, é basicamente isso. Eu tenho uma sentença que eu falei, eu não gosto disso, e resignação. Entro com recurso, vou para o Tribunal Superior. No caso, assim, uma instância, nesse caso aí, foi uma Justiça Federal, TRF, e aí chegou na instância final, e lá percebeu-se, eu acho que esse pessoal não notou isso aqui, hein? São também, eu tenho que falar para vocês, mas não são manobras, na verdade, são determinações legislativas que possibilitam a entrada de alguns recursos que cabem em instâncias superiores. É isso. Mas eu vou falar da legalidade, é isso. Fica difícil aqui entrar em opiniões e questões aí realmente dentro do subjetivismo, até porque a gente não pode se comprometer de nenhuma maneira, especialmente em ano eleitoral, né? Mas vocês têm mais alguma pergunta? Alguém, mais alguma ponderação? Diga, professora. Boa tarde, pessoal. Não poderia deixar de cumprimentar vocês, né? Professora, queria parabenizá-la. Eu cheguei um pouco, eu estava numa reunião, cheguei um pouco atrasada, mas estou, assim, realmente muito feliz com a forma da sua condução, né? Pelo fato de você tão brilhantemente conseguir se desvencilhar das armadilhas que meus colegas, às vezes, estão tentando colocá-la, né? Então, isso me deixa muito feliz. Por quê? Porque nosso ambiente, querendo ou não, é um ambiente de conhecimento de direito, né? E não, assim, questões realmente subjetivas, pessoais, relacionadas aí com... com política, né? Então, assim, eu não poderia deixar de vir aqui falar isso com a senhora, né? E dar os parabéns, viu? Muito bem, fiquei muito satisfeita, né? De ouvi-la, né? Foi pouco tempo, mas já deu para aprender muito com você, viu? É isso, essa ponderação, viu, professora? E foi isso mesmo, né? Com certeza a doutora Diana se saiu muito bem aí das armadilhas que tentaram criar. E mais uma vez, exemplos aí muito bons, analogias muito bem feitas para que vocês consigam entender coisas que às vezes parecem complexas dentro do direito, né? Então, de manhã, na palestra do professor Danilo, a gente com exemplos também muito bons. Aqui é a coisinha ali da Fórmula 1, do Ayrton Senna. Isso a gente não esquece, né? Esse tipo de exemplo, essa forma, essa didática, com certeza engrandeceu muito essa palestra. Eu aqui, em nome da professora Laís, da Faculdade Integra, dos nossos alunos, agradeço a presença da doutora Diana, foi ótimo, e espero que a gente possa se encontrar mais vezes em outras oportunidades. Disfarça. Pessoal, eu quero agradecê-los pela gentileza, pela disponibilidade, pela paciência em me aguentar até agora. Vocês são muito afiados. Eu vejo jovens, independente da cronologia, interessados, inseridos nesse contexto político. Eu fico muito feliz e eu me coloco aqui à disposição para servi-los. Vocês podem me procurar lá nas redes sociais. Além de eu ser professora, advogada, sou presidente da Comissão de Direito Eleitoral da subseção, sou coordenadora jurídica da Assembleia Legislativa
Então, me sigam, vamos conversar, e eu quero que vocês sempre aí estejam em contato comigo, porque essa juventude, esse frescor que vocês têm aí em aprender e discutir, eu gosto bastante, isso me inspira. Então, muito obrigada, uma salva de palmas para vocês. É adv.diana7. adv.diana7. Pessoal, eu sou uma negação nesse negócio de rede social, viu? É manivela lá, eu fico... Como é que é isso, gente? O que é esse negócio de stories, TikTok? Eu não sei nem o que é isso. Mas vocês vão me dar uns toques lá. É. E os nossos agradecimentos pela presença. A gente se despede aqui da palestra da tarde, convidando vocês para estarem aqui conosco novamente na palestra da noite com a doutora Vanesca, que com certeza vai agregar muito aqui aos nossos conhecimentos, falando sobre algumas decisões emblemáticas aí nas cortes superiores. Então, não deixem de estar aqui para prestigiá-la. Boa tarde.